Vou colocar de novo aqui. Agora sim. Graças a Deus. Será que aconteceu, né? Melhor voltar, gente? Melhor voltar, né? Nós estamos no comecinho. Senão nossos colegas aí que pegam só pela gravação não vão entender aí o que a gente está falando. Tá gravando ainda, né? Tá sim. Tá? Então, ataque a casa espírita. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 25. Então, a casa espírita ela tem sua proteção por soldados mesmo armados, que intimidam os espíritos, e tem a proteção magnética. Num dos livros da Ivone Pereira, o Roberto levava alguns obsessores que iam ser ajudados na casa, e eles, ao verem a casa com o portão baixinho, essas coisas todas, eles falaram, nossa, mas aqui não tem proteção nenhuma. E o Roberto falou para ele, olha, desafio a que todos os espíritos das trevas tentem entrar na casa. Não conseguirão. Não conseguirão. A casa espírita é protegida por seus guardas e vibratoriamente. Não pode ser tomada de assalto. Os espíritos que vibram de forma a não poder entrar na casa só conseguem adentrar com permissão ou acompanhando um trabalhador ou acompanhando uma pessoa. Existem pessoas que vão à casa espírita e é necessário que aquele obsessor entre também para escutar a palestra, para ser separado e até para ser doutrinado. Às vezes ele entra com a pessoa e vai embora com a pessoa. Mas lá ele escutou a palestra, né? De alguma forma, entendendo que a casa espírita é um hospital, é também uma escola. Você não impede alguém doente de entrar no hospital porque está doente. Você não impede alguém que não sabe de entrar na escola para aprender. Então, é necessário, sim, que os espíritos necessitados entrem na casa. Mas é necessário que ela também se proteja, porque muitos vão tentar entrar para destruí-lo. Tá ok? E aqui a gente tem esses irmãos que não conseguem entrar. Alguns conseguem entrar acompanhando os encarnados. Uma doutrinação que aconteceu no GEM. Sou um dos generais e estamos unindo exércitos para atacar esta casa. Veja, ele é um dos generais. E ele dizia que vários exércitos estavam se unindo para atacar a casa. Era o GEM. Somos milhares. Vocês foram avisados. Não irá sobrar nada e ninguém. Teremos vocês amarrados nos nossos mastros como forma de mostrar o que acontece com quem nos desafia. E aí, gente? Como é que vocês fariam a doutrinação numa situação dessa? Olha o que o doutrinador falou. Meu irmão, não estamos em guerra com ninguém. Nem com você e nem com os exércitos. Querem se render? Não. Queremos ajudar. Por que entraria em guerra sabendo que do outro lado estão meus irmãos, meus filhos, meus pais? Por que eu faria guerra? Mesmo aqui deste lado, meu amigo, você tem amigos, irmãos, filhos. Pode depositar suas armas. São inúteis aqui. E queremos pedir a Deus que você seja aliviado, além do peso destas armas inúteis, das dores e dos medos. É lógico que não foi tão rápido a coisa assim, mas à medida que a coisa foi indo, o choque anímico entre o médium e o espírito que estava ali foi fazendo com que ele se acalmasse. Nesse momento aqui, quando ele fala, pedir a Deus que você seja aliviado do peso destas armas inúteis, foi uma oração que o doutrinador fez. Quando ele pediu para aliviar das dores e dos medos, ele sentiu realmente aliviado das dores que ele tinha. Ele realmente se sentiu aliviado. Sente-se melhor? Gostaríamos de convidá-lo a estar em um lugar onde não há guerras, onde não há traição e você tem amigos de verdade, onde você poderá confiar naquilo que lhe dizem e ninguém é escravo de ninguém. Olha, tocou em vários pontos que esses espíritos não conhecem.
lugar onde não há guerra, não há traição, tem amigo de verdade. E ninguém é escravo. Isso não existe, disse o Espírito. Existe sim. E veja quem está neste lugar. E foi mostrado para ele uma tela mental. Nesta tela mental, quem ele vê? Meu pai, o pai dele. E aí o doutrinador fala, e queremos convidar todos os seus soldados, pelos quais você, como general, é responsável, para serem também ajudados. Todos são milhares. Diga-lhes que serão levados para um lugar de paz e são todos bem-vindos. Não há necessidade de armas e que reencontrarão seus familiares. Eles estão vindo, diz depois do... Na realidade, o que aconteceu? O Espírito falou para os soldados. Olha, eles aqui não querem guerra. Se vocês vierem, eles prometem que haverá paz e que vocês terão ajudados e tratados das suas dores. E aí ele diz, eles estão vindo. E aí foi dito, leve-os para onde esses irmãos presentes estão indicando. Confiem em Deus. Fiquem em paz. Sejam felizes. Quando a gente estudou os mensageiros, nós vimos que no campo da paz, eles têm armas. A gente falou disso no perispírito, quando a gente falou do perispírito. Tá ok? Mas e as armas? Perguntei, acaso são utilizadas? Como não? Não temos balas de aço, mas temos projetis elétricos. Assustam terrivelmente. Então, o que acontece? Eles destroem o perispírito do espírito, que nós vimos, e aí o corpo mental recompõe todo o perispírito. Nós vimos isso quando nós estudamos. Uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Poderiam causar a impressão de morte. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou de ausência. Quando no livro Sexo e Obsessão, que é estudado no Mediúnico 3 na casa, quando é recolhido o Marquês de Sade, que o Marquês de Sade ele é recolhido pela casa espírita, ele aceita reencarnar, toda a legião de espíritos que serviam ao Marquês de Sade, eles tentam atacar a casa. Quando eles tentam atacar a casa com tambores, negócio de guerra, tudo, eles veem que os trabalhadores colocam esses canhões. Colocam esses canhões na frente da casa. Eles sabiam, eles conheciam esses canhões. E eles recuam. Recuam porque eles saberiam que destruiriam o perispírito deles. Nesta esfera, o corpo denso, modificado, pode ressurgir todos os dias, pela matéria mental destinada à produção dele. Dúvidas? O pessoal está escrevendo já aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui. Podemos convidar um ente querido que desencarnou a visitar o Gembe em busca de ajuda? Júlia, seria melhor a gente pedir a Deus por ele. Porque ele não sabe se ele ir para o Gembe é o melhor para ele. E, às vezes, esse ente querido ele pode estar até já no hospital. Ele pode estar até já sendo tratado. Então, o melhor é pedir a Deus por ele. Fazer uma oração pedindo a Deus que o melhor aconteça. Ok? A gente não determinar o que ele deve fazer, mas confiar que o melhor será feito nesse pedido que a gente faz a Deus. Tá ok? A Sandra perguntou como é que ela faria o convite, né? Seria uma evocação, né, Júlia? A Dirce. Essa doutrina que foi no nosso grupo, me lembro de uma assim, que na hora que falaram que convidaria seu exército, os presidentes desapareceram e havia milhares de soldados. Foi muito lindo. Sim, Dirce, foi no nosso grupo, sim. Em prece, podíamos pedir a Deus e a Jesus. Sim, Sandra, como foi dito. Tá? Sim, peço sempre a Jesus, mas poderia enviar um pensamento. Tá? Exatamente nessa linha. Essas foram as dúvidas colocadas aqui. Então, vamos em frente? Qualquer dúvida, vocês vão escrevendo aí, tá, gente? Ataque ao grupo mediúnico e ataque aos médiuns. E vos acontecerá isto para testemunho, Jesus. Por que os espíritos superiores permitem que os médiuns sejam atacados? E a resposta está aqui. E vos acontecerá isto para testemunho. Se
se Deus acha que nós já estamos prontos a testemunhar, se Jesus acha que nós já estamos prontos para testemunhar, é necessário que isso aconteça. Uma casa espírita, ela só é destruída desta forma, de dentro para fora. Você não consegue destruir uma casa espírita de fora para dentro. Só de dentro para fora. Ou seja, as únicas pessoas capazes de destruir uma casa espírita são os seus trabalhadores. As únicas pessoas capazes de destruir uma casa espírita são os seus trabalhadores. Que trabalhadores? Os trabalhadores encarnados. Os únicos que são capazes de destruir uma casa espírita são seus trabalhadores encarnados. Quem é responsável pelo nível vibratório da casa espírita? São os seus trabalhadores. Os trabalhadores encarnados são responsáveis pelo nível vibratório da casa espírita. Se os trabalhadores encarnados abaixam seu nível vibratório, naturalmente eles convidarão espíritos de nível vibratório inferior e a casa começa a implodir. Então, a responsabilidade dos encarnados em relação à casa espírita é muito grande. Somos responsáveis por mantê-la. Recebemos, no caso do GEMB, uma casa com mais de 70 anos, mais de 74 anos. Devemos passá-la também para as próximas gerações. Recebemos muito bem, devemos tentar passar melhor. Essa é a ideia. Essa nossa geração que está aí, devemos tentar passar a casa melhor do que recebemos. E já recebemos muito bem. A casa espírita só pode ser destruída de dentro para fora. No capítulo 2, Psicoscópio, o que ele fala? Esse daqui é o Aulus. O Aulus é um espírito superior e aqui, o de bigode é o André Luiz, tá ok? Ele está mostrando um aparelho, e que esse aparelho ele pode, eu acho que é André Luiz e Hilário, ele pode ver a aura das pessoas. E olha o que ele diz. O Aulus não precisa do psicoscópio, mas ele vai deixar com o André Luiz e com o Hilário para que eles possam estudar a aura das pessoas. Destina-se à auscultação da alma com o poder de definir as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Funciona à base de elementos radiantes, análogos na essência aos raios gama. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para a microfotografia. Então, os espíritos aqui, olha, de óculos escuros aqui olhando, eles estão analisando esse grupo mediúnico. Estão analisando. O Aulus que está aqui não precisa, mas eles estão analisando para aprender. Em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem dificuldade as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que aparecem no mundo. Então, quando um grupo, se reúne para fazer um trabalho mediúnico, eles já são classificados. Nós somos todos classificáveis. Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. De certo que estamos sujeitos à sondagem dos planos superiores. Quer dizer, eles sondam. Tanto quanto pesquisamos agora os planos que se nos situam à retaguarda. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira inspeção. Quer dizer, eles, olhando aqui, eles conseguem perceber no grupo como um todo a moral desse grupo, o sentimento, a educação e o caráter. Para que eles possam trazer trabalhos de doutrinação que esse grupo suporte. E na hipótese, aí Hilário pergunta, e na hipótese surgirem elementos arraigados ao mal, numa formação de cooperadores do bem? Então, tem um grupo mediúnico, todo mundo
né, com boas intenções, todo mundo já fazendo o seu melhor, e vem pessoas a se juntar a esse grupo querendo pensar, querendo desconstruir tudo, mudar tudo. Pessoa ligada ao mal. O que os espíritos superiores fazem? Sabe o que eles fazem, gente? Eles não fazem nada. Eles absolutamente não fazem nada. Olha a resposta deles. De posse da ficha psicoscópica, os instrutores espirituais providenciar-lhe-ão a expulsão? Não será preciso. Se a maioria permanece empenhada na extensão do bem, a minoria encarcerada no mal distancia-se do conjunto pouco a pouco, por ausência de afinidade. Ora, você está num grupo, todo mundo para o bem. Vem alguém que chega lá e quer fazer fofoca, e começa a destruir o grupo, não é? Quer fazer fofoca. A hora que ele vai fazer uma fofoca para alguém, a pessoa diz para ele: olha, meu irmão, minha irmã, se você sabe que essa pessoa está passando por uma dificuldade, vamos fazer agora uma oração para essa pessoa? E chama, convida a pessoa para fazer uma oração juntos, para ajudar. Será que ela volta para fazer fofoca com aquela pessoa? Não volta. Aquela pessoa não tem graça. Vai fazer com o outro. Se o outro tiver uma atitude parecida e semelhante a esta, a pessoa vai começar a perceber que ali ela não tem chance de fazer fofoca, por exemplo. E aí, o que ela vai fazer? Ou ela muda, e é o mais difícil, as pessoas não querem mudar nesse aspecto, ou ela muda ou vai embora. E é isso que ele está falando, não tem afinidade, vai embora. Mas, e se um grupo, com essas pessoas fazendo fofoca, intriga, tal, o grupo se desfaz. Começa a briga interna e todo mundo vai um para um lado, outro para o outro, o grupo acaba. Aí o Aulus responde, então a virtude nesse grupo era frágil, não era real. Então eles deixam as pessoas chegar para ver como é que o grupo reage. São provas que o grupo passa, de tempos em tempos. O que acontece, e é o que ele diz aqui, o que acontece numa instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio, induzindo-nos a reconhecer que a virtude aí não passa de bandeira fictícia, acobertando a ignorância e a perversidade. Dispensamos qualquer regime de perseguição ou denúncia. Encarrega-se a vida de colocar-nos no lugar que nos compete. Os anjos ou ministros da eterna sabedoria entregam-nos com segurança as folhas renovadoras do tempo e da provação. A evolução vagarosa nos milênios ou choque brusco do sofrimento. Quer dizer, os espíritos observam. Se nós passarmos no teste, ótimo. Se nós não passarmos, o resgate, o tempo e o sofrimento nos esperam. Nesse livro 3 da Libertação, tem um capítulo chamado Escândalo e Paz. Lembrando, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É muito interessante essa passagem do Cristo, né? Mas eles começaram... Jesus convida as pessoas. Aqui tem a ver com esse convite de Jesus. Convite a nós. Vinde a mim todos vós. Mas quando a gente recebe o convite, olha o que a gente diz. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O segundo diz: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. A gente fala: caramba, né? Essas desculpas não existem hoje. Existem sim, gente. Eu já vi muita coisa acontecer. Já nos grupos medianos que eu trabalhei, já vi pessoas que saíram porque tiveram uma promoção e aí a promoção foi num horário que eu não poderia mais trabalhar. Já vi pessoas que foram convidadas para outro serviço, que mal começou no trabalho, estava indo bem, teve a oportunidade de estudar no horário do trabalho. Não é? Ou outras pessoas que tiveram convites para sair
E aí você fala, puxa, mas a pessoa saiu para ganhar mais. Não é exatamente disso que foi as desculpas que deram para que Jesus conta na parábola? As pessoas saíram para ganhar mais. E no mundo, ninguém pode dizer que essa pessoa está errada. No mundo, ninguém diria. Mas o que Jesus pensa disso? E se a pessoa tivesse ficado? E se a pessoa tivesse ficado? O que aconteceria? Ninguém perde. Ninguém perde por servir ao Cristo. Um espírito que se auto-intitula soberano das trevas propõe 4 formas de atacarem os espíritos. Ele faz uma reunião nas trevas e ele fala que os espíritos têm que ser atacados em 4 frentes. 4 frentes para atacar os espíritos. Tática das 4 fragilidades humanas. A primeira, sexo. Tem que atacar os espíritos pelo sexo. O homem, define ele, redefiniu o novo soberano das trevas. É um animal sexual, que se compraz no prazer, deve ser estimulado ao máximo. Então, deve colocá-lo, estimulá-lo ao sexo em desequilíbrio. Ok? Esse é o primeiro passo de querer quebrar os espíritos. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, narcisismo. É filho predileto do egoísmo e pai do orgulho e da vaidade inerentes ao ser humano. Incentivar nele que ele é o melhor, que ele é bom, que ele é isso, que ele é aquilo, para que ele tenha, para que ele seja narcisista. E aí ele acaba caindo. A terceira proposta dele, dá poder. O poder tem prevalência na natureza humana. O poder é sapão que não poupa quem quer que ele caia na trampa. Ok? Fazer com que ele tenha poder para que ele esqueça da humildade, achar que ele é todo poderoso, esquecer de Jesus, esquecer dos bons espíritos. E dinheiro. O dinheiro que compra vidas e escraviza almas. Será excelente recurso decisivo. Dá dinheiro para que a pessoa compre vidas, se escravize, se ligue ao materialismo. Essas são as 4 táticas que o soberano das trevas propõe para acabar com os espíritas. E aí, nesse mesmo livro, muitos estranham que entidades perversas penetrem recintos cuidadosamente preservados e dedicados ao bem. Ocorre que, quando são atraídos pelas mentes viciosas que as preferem, não se pode evitar-lhes a presença. Ok? Eles entram com aquelas mentes viciosas num trabalho de desobsessão. Um trabalhador da desobsessão pode entrar com um espírito que não estava previsto ali, se está na mesma faixa. Né? Quem deu o livro Aconteceu na Casa Espírita viu isso acontecer, ok? Estudou isso. Como se trata de eleição pessoal e como cada ser respira no clima psíquico que lhe apraz, é inevitável essa comunhão espiritual, tornando-se responsável ou invigilante pelos danos que produz. Tornando-se responsável ou invigilante pelos danos que produz. Uma senhora, ao som aí, gente, vamos desligar o som. Uma senhora obsedada e teleguiada acusa o palestrante de tentar seduzi-la. Uma senhora se apaixona pelo palestrante, mas ela se apaixona porque ela já tinha seus desequilíbrios e era incentivada pelos obsessores. E aí, numa palestra que esse palestrante está fazendo, ela se sente humilhada pela palestra que ele coloca e ela acusa, perante todo mundo, o palestrante de tentar seduzi-la. Acusa. Ele é assustado com o que aconteceu, os espíritos se aproximam dele, ele era médium também, e ele escuta os espíritos dizendo para ele, o espírito pede que lembre-se de Jesus e que se cale, não responda. Os espíritos pedem que ele lembre-se de Jesus e que se cale, não responda. Se a gente observar, essa é uma atitude normal entre os espíritas. Os espíritos dizem, quando acusado, não responda.
Não precisa sair para defender os espíritos. E não precisa sair para se defender. O que importa a opinião dos outros? O que importa a opinião dos outros? A opinião que importa é a opinião de Deus. A opinião que importa é a opinião do Cristo. A opinião que importa é a opinião dos espíritos superiores. E elas vão estar consonante à tua consciência. Se a tua consciência está tranquila, você não precisa se defender. Não precisa se defender. E ele não deve responder. Você responder, você está dando munição. É como se você se importasse com o que as pessoas pensam. E as pessoas se sentem grandes, se sentem maiores, e aí aquilo não acaba nunca. Recorde-se de Jesus e não se defenda. Pague pela honra de ser fiel ao bem. Pague pela honra de ser fiel ao bem. Mediunidade sem testemunho assemelha-se a bela orquídea sem perfume e de efêmera duração. Mediunidade sem testemunho assemelha-se a bela orquídea sem perfume e de efêmera duração. Defender-se é acusá-la, e ela já está muito infeliz para piorar-lhe a situação. Calma e oração. Francisco permaneceu imóvel, desfigurado pelo choque horrendo, sem uma palavra. Afastando o obsessor que caiu na própria armadilha, ali ficando para posteriores esclarecimentos. Ele foi doutrinado. Ele estava na mulher, quando ele entrou no centro para influenciá-la, de lá ele não saiu. Ela sai, mas ele não. Dúvidas, pessoal? Alguém escreveu aqui alguma coisa? Vamos ver aqui. Tem duas pessoas. Raquel, a evolução não dá saltos para subir todo o esforço necessário. Vamos falar disso também. Ana Lúcia escreveu. Corte, e quando o trabalhador é obrigado, por todas as circunstâncias, a se afastar fisicamente da casa, mas espiritualmente continua ligado à casa. O plano espiritual sabe o que ocorre e auxilia também o trabalhador até que possa voltar de vez à casa. Veja, nós estamos falando quando ele tem uma escolha a fazer. Há situações que a pessoa não tem escolha a fazer. Ok? E são provas também. Mas quando ele tem escolha a fazer, e ele faz a escolha de sair. É nessa situação. Tanto que as pessoas deram aqueles motivos como desculpa para ir. Mas a pessoa tinha escolha. É lógico que nós não estamos dizendo para a pessoa que ela deva fazer isso ou não. Mas nós estamos colocando que as pessoas devem meditar a respeito. Ok? Uma encarnação é 1 centavo. É 1 centavo. A vida do espírito são bilhões de trilhões 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 de trilhões, porque a gente não sabe o que é o infinito. Mas comparado a 1 centavo, a uma vida, então a gente precisa compreender isso para ver se nós estamos trocando as coisas do espírito pelas coisas da matéria. E saber decidir muito bem o que vai fazer. Toda decisão, ela tem impacto. Toda decisão tem consequência. E a gente tem que ser responsável pela nossa decisão. Não adianta dizer, olha, eu fui porque tal pessoa mandou. Ou eu fui porque tal pessoa falou. Não. Nós já temos maturidade, já temos conhecimento, e decidir com conhecimento de causa. E decidir o melhor para mim. O melhor para o meu espírito. A gente espera assim. Então, é importante a gente ter todas essas nuances, saber que isso não pode não ser de Deus, e se uma coisa que a gente está fazendo não é de Deus, não vai longe. As coisas de Deus, elas vêm com suavidade, elas vêm sem mágoas, elas vêm sem desequilíbrio, e que a gente possa continuar evoluindo. As coisas de Deus sempre vêm dessa forma. Ok? Vamos avançar aqui. Nesse livro aconteceu na Casa Espírita, vocês estudaram recentemente, aí alguns de vocês, a maioria de vocês. Trabalhamos silenciosamente, ocultamente, no campo dos sentimentos, sugerindo pensamentos, estimulando as irritações, o ciúme, a fofoca, a indignação, os melindres, a disputa de cargos, funções, tarefas. Olha só, sugere pensamentos de irritações, ciúme, fofoca,
indignação, melindres, disputa de cargos, funções e tarefas. Olha como os espíritos começam. Temos aí um vasto campo de atuação junto às inferioridades humanas. Aproveitaremos as brechas deixadas por muitos trabalhadores. Eles é que, de tempos em tempos, abrem brechas. Nós apenas aproveitamos os deslizes e descuidos dos ilustres seguidores de Jesus. A propósito, esse é o único modo de penetrarmos na instituição. A única forma de não sermos barrados pelas correntes protetoras. Veja, os nossos desequilíbrios é a única forma deles conseguirem entrar na casa espírita. Pois que os mensageiros do bem não podem violar o livre-arbítrio dos adeptos do Cristo. Teste para muitos dos frequentadores e trabalhadores da casa. Aguarda a aprovação dos seus pupilos. No campo das provas, nós apostamos na reprovação dos tutelados. Os espíritos deixam que isso aconteça porque são provas para nós. Ok? E os espíritos inferiores apostam na reprovação. Teve uma situação com a Ivone Pereira. A Ivone, ela psicografava e ela tinha o tempo todo com ela o Charles, o Roberto, tinha também o Bezerra de Menezes e vários outros espíritos superiores. Vários. E aí aparece um espírito dizendo para ela que se ela psicografasse o que ele ia falar para ela ia ficar rica. Porque ele era muito bom em romances, e ele tinha muitas histórias bonitas para contar. Ele era médico na outra encarnação, e ele ia psicografar e garantia que ela ia ficar muito rica. E ela pergunta, mas são coisas espíritas? Ele falou, não, são coisas para você ganhar dinheiro. E aí ela vê aquele espírito, ela faz uma oração, pedindo a presença do Charles, ou dos seus mentores, para conversar com aquele espírito. Ou do Bezerra. Por que aquele espírito estava lá com ela? E nada. Aí, outro dia, o espírito volta e fala assim, olha, eu quero falar. E ela entra em prece, entra em oração, querendo falar com os mentores, que ela via toda hora. Ela tinha um contato direto com eles. E nada. Nem Bezerra, nem Charles, nem mesmo Roberto, que de todos ali era o mais próximo dela. Nada. E várias vezes isso acontece. Até a hora que ele chega e fala, olha, eu quero uma resposta. Ela fala assim, pois bem, a minha mediunidade é para usar para o evangelho, para a doutrina. Eu não estou aqui para ficar rica. Eu não estou aqui para escrever literatura profana. Eu estou aqui para servir a Deus e a Jesus. Esse é o meu propósito. E aconselho você que estude mais e também se coloque para servir a Deus e a Jesus. Porque a literatura profana não vai te servir para nada. E para mim, muito menos. E ela é muito dura com o espírito. O espírito abaixa a cabeça, plasma uma estrada, e ele vai caminhando naquela estrada muito triste com ela. Né? Quando ela vê o espírito indo embora, que ela percebe, está o Charles e o Bezerra de Menezes ao lado dela. E aí ela pergunta, mas onde vocês estavam? Pedi tanto por você, pedi tanta ajuda. E aí, não me lembro se Charles ou Bezerra fala para ela o seguinte, era uma prova para você. Era uma prova para você. Se você aceitasse o auxílio desse irmão para fazer literatura profana, rapidamente você iria se suicidar. Rapidamente você iria se suicidar. Você já tinha informações, conhecimento para passar por essa prova. E essa prova é individual. Nós não podíamos fazer nada. No livro Libertação, tinha lá um grupo que estava fazendo o processo obsessivo, 60 espíritos que planejaram o processo obsessivo para levar essa moça, assim, a Margaridinha,
a morte. A morte. Um processo feito pelos líderes das trevas. Levaram uma casa espírita com 9 pessoas. Essa médium aqui foi eleita porque ela teria essa condição. E ela, através da mediunidade dela e através da doutrinação do marido dela, conseguiram fazer a parte humana do processo, mas a parte espiritual é muito, muito grande. Mas conseguiram libertar essa moça aqui de vários ovoides, conseguiram libertar desse espírito aqui que estava hipnotizado só para magnetizar, graças à mediunidade dessa senhora. Olha o que André Luiz vem saber depois. Fim da reunião, reparei que a médium, Dona Isaura Silva, aquela senhora, apresentava sensível transfiguração. A pobrezinha encontra-se, falaram para ele, debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos, que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas. O que aconteceu? O trabalho era na casa dela. Então, tinha ela e o marido. Algumas senhoras foram lá, algumas moças, algumas senhoras foram lá. E ela ficou com ciúmes do marido. O fato de ela ter ficado com ciúmes do marido abriu brecha. Abriu brecha. E o que aconteceu? Os espíritos não podiam ir até ela. Mas, como abriu brecha e ela estava toda com ciúmes, ela baixou as vibrações dela. E aí, eles falaram para ela, olha, coitada de você. Você está sendo enganada pelo seu marido na sua posição de mulher fiel. Você está sofrendo muito. Nós somos seu anjo da guarda, nós vamos te proteger. Pare com esse negócio de mediunidade, para com esse negócio de atender os espíritos que está te prejudicando, está acabando com a tua vida. Teu marido te trai. Ele não traía, não traía. Teu marido te trai. Esqueça tudo isso. Era isso que eles falavam para ela. Olha o que eles dizem aqui na continuação desse livro. Pelos ciúmes, ela se sintonizou com essas entidades, com as quais se sintonizou inadvertidamente pelos fios negros do ciúme. Enquanto se age sob nossa influência direta, maiormente nos trabalhos espirituais de ordem coletiva, em que age como válvula captadora das forças gerais dos assistentes, desfruta bom ânimo e alegria, porque o médium é sempre uma fonte que dá e recebe. Quando em função entre os dois planos, terminada com toda a tarefa, Isaura volta às tristes condições a que se relegou. Veja, ela se relegou a essa condição. É imprescindível, todavia, num processo de semelhante natureza, agir com cautela, sem humilhar e sem feri-la. Veja, eles querem que ela aprenda, que ela cresça, que ela saia disso, mas eles não vão agir para humilhá-la, nem para feri-la. Quando defendemos um broto tenro, do qual é justo aguardar a preciosa colheita no porvir, é necessário combater os vermes invasores sem atingi-lo. Enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela. No entanto, logo que demonstra o propósito de sublimação, apura-se-lhe o tom vibratório, passa a ser notada pelas características de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto não conformar-se com o progresso alheio. Esse domicílio está sob a guarda dos nossos processos de vigilância. Entidades perturbadoras ou criminosas não dispõem de acesso até aqui, mas nossa amiga, transtornada pelo ciúme, vai ela mesma ao encalço de maus conselheiros. Isaura, no fundo, era a senhora do próprio destino e, na experiência íntima, dispunha do direito de errar para melhor aprender. Veja, olha o que os espíritos dizem. Ela dispunha do direito de errar para melhor aprender. O mais acertado caminho de defesa da própria felicidade. Ela pode acabar destruindo a felicidade dela, mas é para ela que ela aprenda. Ela tinha esse direito. Entretanto, se os seus desígnios se demorassem na linha contrária ao roteiro que o plano superior lhe havia traçado, só nos estaria deixá-la circunscrita aos ciclos da mente em desânimo ou em desespero, a fim de que o tempo lhe ensinasse o reajustamento próprio. Se ela se demorar a reagir, eles vão ser obrigados a abandoná-la. Se ela demorar a reagir, eles vão ser obrigados a abandoná-la.
Veja o que aconteceu com a Ivone. Se ela aceitasse a proposta, ela iria ao suicídio. Educação não vem por imposição. Educação não vem por imposição. Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável. Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável. Então, nós devemos a nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Ou a gente evolui porque a gente quer, ou a gente evolui porque a gente quer, porque a gente está se esforçando, porque a gente está abandonando o espírito velho para vir para o espírito novo, o homem velho, a mulher velha, para a gente evoluir, porque a gente quer, ou a gente ainda se apega a essas coisas e aí a gente pode comemorar a nossa queda. Mas isso é nossa responsabilidade. Eu não posso dizer que eu faço isso ou aquilo porque alguém mandou, porque alguém falou para fazer. Eu tenho que fazer isso porque eu quero, porque é meu propósito, porque eu sou responsável pelo que eu faço. É isso que o Espírito está falando. E olha, educação não vem por imposição. Nós podemos, pelo estudo, pela educação, nós podemos aliviar, a partir da compreensão, nós podemos evitar muitas quedas, quando a gente compreende. Então, estudar, se educar, faz com que a gente vá pelos caminhos melhores. Mas também não é imposto. A educação não impõe. Não é uma imposição. O obsessor, e aí ela acaba o trabalho, eles vão dormir, ela sai em desdobramento, sai correndo em desdobramento. Os espíritos vão atrás dela e aí ela se encontra com o obsessor. Olha o que o obsessor diz para a médium. Sou um dos espíritos que a protege. Sou um dos espíritos que a protege. Continuação disso, gente, é no capítulo 16, Encantamento Pernicioso, do livro Libertação. Ok? Vale a pena aproveitar isso, né? Para a gente lembrar do que João fala. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. João, Epístola 1, capítulo 4, e tem versículo 1. Importante. Em sonho e desdobramento, acostume-se a fazer uma oração a encontrar-se com outros espíritos. Muitas pessoas dizem, eu não lembro dos meus sonhos. Mas quando a gente sai do corpo, a gente se lembra do que aconteceu quando a gente estava no corpo. Então, acostume-se a quando você encontrar com o espírito, você entrar em prece. Se for um espírito superior, ele vai nos ensinar a orar. Se for um espírito que não é superior e tem ali suas más intenções, ele vai se afastar. Muita atenção nas leituras, pensamentos e orações antes de dormir. Dúvidas? O que vocês escreveram aqui? Alguém escreveu alguma coisa? A Raquel colocou, este afastamento da espiritualidade, no exemplo dado, é similar ao que Kardec diz acerca do afastamento dos nossos anjos guardiões. Na realidade, nós estamos passando por uma prova, Kardec. Não é similar, não. É por uma prova. E as provas, os testemunhos, eles são individuais. A Ivone Pereira, ela tinha que passar pelos testemunhos dela. Veja, eu não conheço outra pessoa, outro médium, que tenha saído de uma encarnação como suicida e tenha conseguido, numa única encarnação, conquistar um mandato mediúnico. Veja, de um espírito suicida, numa encarnação totalmente fadada, ela deveria até desencarnar no primeiro momento, no primeiro mês, totalmente fadada ali a um fracasso pelos resgates, pelas lembranças, por tudo, ela conseguiu, naquela encarnação, um mandato mediúnico. Então, as provas e a persistência, a perseverança, o caráter dessa médium é algo impressionante. A determinação dela a servir o Cristo é algo impressionante.
né? E para ela conquistar isso, ela teve que superar todas as provas que lhe foi colocado. Ela teve que testemunhar tudo que lhe foi passado. E não foram poucas. Não foram poucas. Pessoal, como não tem mais dúvidas aí, a gente vai continuando. Alguns anos atrás, nós fizemos uma aula para trabalhadores, focado só para trabalhadores e só doutrinação. Então, era um curso só de doutrinação. Não tinha outra coisa, só doutrinação. É diferente desse, que esse daqui a gente falou de muitas outras coisas. Mas naquele curso que nós fizemos, era só doutrinação. E aí, nos trabalhos que nós estávamos, um espírito chegou, e era um espírito que ele era muito deformado. Ele se arrastava, ele era muito deformado. Depois a médium contou isso para nós. E ele falou assim: você acha que adianta alguma coisa todos esses cursos? Veja esses irmãos que acabaram de sair daqui. Estão vendo pornografia. E o que ele está falando? Que os trabalhadores que saíram, eles estavam vendo nas casas deles pornografia. Eles estavam nos computadores deles, nos celulares deles, sei lá, vendo pornografia. E quando eles estavam vendo pornografia, eles estavam chamando aqueles espíritos, chamando eles. Espíritos totalmente deformados que queriam se alimentar. Então, eles aproveitavam essa coisa de ficarem vendo pornografia para se ligarem a eles. Eles nos chamam. Aí, na doutrinação, entre tantas outras coisas, foi dito, mas você sofre. Sim, o espírito se alimenta de fluidos numa situação dessa, ele sofre. Tem dores. Sim, eu tenho certeza que ele tem dores. E aí o espírito retruca. Mas precisamos nos alimentar e eles nos chamam. Aí é dito para ele, não precisa ser desta forma. Não precisa ser desta forma. Podemos ajudar. E aí é dito para ele, chame todos. Ele falou que eram muitos que seguravam, que chamavam os trabalhadores. Chame todos. E aí o espírito pergunta, você tem algo melhor a oferecer do que o que temos hoje? Você tem algo melhor a oferecer do que temos hoje? Sim. Sim. Aí ele diz, vou chamar. Mas se não tiver, você nem imagina o que poderá acontecer. A médium fala que o espírito, ainda ligado a ela, o espírito vai até uma janela física e faz uns gritos, um barulho com a boca. E ele faz um barulho com a boca e volta, ainda ligado à médium. Quando ele faz isso, começam a entrar pelas paredes vários espíritos rastejando. A grande maioria deformado, rastejando, né? Praticamente nenhum deles andando. Todos rastejando. E eram ligados aos trabalhadores da casa que lidavam com pornografia. E aí entram nossos irmãos aleijados, machucados, rastejantes, todos. E aí ele diz, pronto, estão todos aqui. O doutrinador entra em prece. Uma prece sentida. Mas não é a prece do doutrinador que faz a diferença. Porque quando ele entra em prece, o doutrinador, quem faz a prece também são os espíritos superiores. Os espíritos superiores presentes entram em prece. E aí, gente, quando os espíritos superiores entram em prece, aí não tem para ninguém. Muito pode a prece de um justo. E os espíritos superiores entraram em prece. E quando os espíritos superiores entram em prece, recebem resposta imediata das esferas superiores. A médium descreve uma luz que envolve todo o trabalho mediúnico e envolve todos os espíritos. A luz vinha de muito alto. E envolve. Veja, não é o poder daqueles irmãos que estavam presentes, mas de uma luz superior, que envolve e banha todos aqueles espíritos. Naquele banhar daqueles espíritos, o que acontece? Uma luz envolve a todos.
E os irmãos aleijados, machucados, rastejantes que eles estavam, eles são mudados, eles voltam à forma humana. Todos aqueles espíritos rastejantes que estavam lá, eles voltam à forma humana. Aquela luz que os envolvia faz com que eles voltem à forma humana. Eles voltam à forma humana, vestidos de forma humana, sem as marcas. Quando eles se veem sem dor, sem marcas no perispírito, quando eles se veem daquele jeito, quando os espíritos, os nossos irmãos se veem daquele jeito, eles se ajoelham. Eles se ajoelham para agradecer a Deus. Ajoelham-se e agradecem a Deus. Mais uma vez, a misericórdia divina se manifesta. Mais uma vez, a misericórdia divina se manifesta. Mais uma vez, Jesus intervém. Todos querem trabalhar, todos querem agradecer pelo que receberam. Querem servir. Todos querem servir. São orientados a seguir com os espíritos superiores para receber instruções sobre os próximos passos. Dúvidas sobre isso que eu contei, antes da gente entrar para frente aqui? Ninguém colocou nada, não? Oh, que bom, ninguém está com dúvida, não. Então, a gente vai até o próximo bonequinho. Nos Mensageiros, capítulo 6 a 12, o que a gente tem? Eles estão no Ministério das Comunicações. O que é responsável esse Ministério das Comunicações? O Ministério das Comunicações, lá no nosso lar, ele é responsável por, entre outras coisas, ele é responsável por formar os médios, por formar os doutrinadores. Então, nós vamos ver que tem médiuns e tem doutrinadores que estudam lá 30 anos antes de encarnar. Então, você tem muitos médicos que estudaram. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma revisão do que nós já aprendemos lá. Então, são médicos, são doutrinadores, são trabalhadores espíritas que já estudaram muitos anos. Muitos anos. O que acontece? Muitos fracassam. Muitos fracassam. Estudam tanto, vêm para o trabalho, mas a grande maioria fracassa. Olha o que é dito aqui nesses capítulos aqui, de 6 a 12, dos Mensageiros. Esse livro, Mensageiros, é estudado no Mediúnico 1. É o primeiro livro do Mediúnico 1. Antes tem uma palestra, né, do Telésforo. Necessária renúncia ao inferior. Nenhum de nós está livre da ciclo de reencarnações na Terra. Toda essa área dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Então, que a gente não tenha ilusão. Para que a gente consiga evoluir, é necessário muito esforço pessoal, muito trabalho, e nós vamos, sim, derramar muitas lágrimas. É assim que se dá a nossa evolução. Aí ele começa a falar de algumas pessoas. Nós vamos ver alguns casos aqui. Aquela de Otávio. Otávio, ele foi ajudado, muito ajudado, por 6 espíritos superiores. E aí ele combinou, entre outras coisas, que ele iria reencarnar e que, no momento certo, esses 6 espíritos iriam reencarnar também, e ele prometeu ajuda a esses 6 espíritos. Quando eles tivessem já em condições, eles seriam o anjo da guarda deles, porque eles eram espíritos superiores. Então, eles combinaram que Otávio iria ajudá-los no primeiro momento e seria muito recompensado por isso. Aí, o que acontece? Ele conta na sua história. Ele reencarna, encarnação anterior difícil, preparou-se durante 30 anos. Olha, ele preparou-se durante 30 anos para voltar à Terra em tarefa mediúnica. Foi 30 anos de preparo. Teria um corpo físico sadio, já é um talento.
para o trabalho de consolação às criaturas. Estudiosos, crentes e simpatizantes de qualquer fé podem alegar ignorância, mas sacerdotes não têm desculpa. O que ele quer dizer aqui? As outras pessoas de outras religiões, todas, podem alegar ignorância. Nós, espíritas, não. As pessoas de outras religiões podem alegar ignorância. Nós, espíritas, não. Nós não temos desculpas para nossas quedas. O mesmo ocorre na tarefa mediúnica. O tarefeiro possui um patrimônio de certezas, que não exonera de responsabilidades. Otávio procurou um médico que lhe aconselhou experiências sexuais, muito jovem. Com 19 anos, entregou-se ao abuso das faculdades criadoras, abuso do sexo. Olha lá que nós já falamos, não é? Antes. Ao tentar conciliar a força prazer sexual delituoso e dever espiritual. Gente, olha uma coisa que não é compatível. O nosso desequilíbrio na área sexual e o nosso comportamento na casa espírita. Nosso trabalho mediúnico. Não dá, não é compatível. O que ele fez? Afastou-se dos ensinos evangélicos. Não batia. Tá ok? E a esposa do pai dele, que era um segundo casamento, ela tinha 3 filhos e outros 3 que nasceram aí da união com o pai dele. Olha os 6 espíritos que ele se comprometeu a cuidar. E quando o pai dele falece, ela pede ajuda a ele. Que ele tinha patrimônio, ele poderia ajudar. E o que ele faz? Ele dá as costas. E não quer nem saber o que aconteceu com ela e com os espíritos. Olha o egoísmo dele. Olha, depois de descobrir que ele era extremamente devedor desses 6 espíritos. A viúva pede ajuda de Otávio para 6 crianças ainda pequenas. Otávio se afasta da responsabilidade, lançando seus 6 credores ao destino. Otávio, como é que ele desencarna? Sifílico e alcoólatra. Desencarna sem construir coisa boa, coisa alguma no bem. É assim que ele desencarna, não fez nada. Passou uma encarnação sem construir absolutamente nada. E teve todas as possibilidades. 30 anos de estudo no plano espiritual. Compromissos e comprometimentos e não fez nada. Desejo de Acelino, mediunidade. Ele resolveu usar mediunidade para fazer em fontes de renda. Esse daqui é o Acelino, que chega ali e ele conta. Partiu após receber valioso patrimônio instrutivo, aprendeu muito. Não faltaram providências, saúde, equilíbrio da mente, grandes promessas, casamento, devotar à companheira, 20 anos chamada tarefa mediúnica. Apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda. Ganhar dinheiro com isso. Cheguei ao crime de zombar do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A força de me cercear de pessoas criminosas. Fiz viciados da crença religiosa, delinquentes ocultos, mutilados da fé, aleijados do pensamento. Não tenho desculpas porque estava esclarecido. Ele tinha informação. A falha de Mariana. Mariana falhou porque ela deu mais valor à família. E olha aqui o que diz. Fiz quanto pude. Os lados de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir muito forte, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas e o marido? Nunca se conformou. Como atender às obrigações mediúnicas? Sempre temos... Aí alguém chega para ela e fala, né, uma outra moça. Sempre temos recursos e pretextos para fugir das culpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Gente, nem culpa e nem desculpa. Vamos ser realistas. Vamos olhar com um realismo as nossas dificuldades. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre ficariam alguns minutos na semana. Algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Ninguém está falando para abandonar a família. Mas não precisa abandonar a mediunidade, não precisa abandonar o seu compromisso. Passei o tempo, e aí ela responde, passei o tempo inutilizada para qualquer serviço de elevação espiritual. Sim, ela foi totalmente inútil no que se fala da mediunidade e nos estudos que ela tinha. A falha de Benita, não é? A causa do medo do desastre foi o medo.
É interessante, né? Na parábola dos talentos, alguém pegou o seu talento e escondeu porque tinha medo. E Jesus foi claro: servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Não é? Então, medo não é desculpa. Medo não é desculpa. Aliás, nós vamos perceber que no plano espiritual, desculpas não são aceitas. No plano espiritual, desculpas não são aceitas. E Jesus deixa muito claro: nós seremos julgados pelas nossas obras. Então, desculpas não são aceitas. Se você tinha que fazer uma obra, chegou lá e não fez, vão perguntar: cadê a obra que você tinha que fazer? Não fiz. Ah, mas que estava chovendo, estava calor, estava frio. Volte e faça a obra. Se é que vai dar para voltar no mundo de expiação e provas. Ok? Desculpas não são aceitas. A causa do meu desastre foi o medo. Mas aí a outra colega diz: mas seu aproveitamento era padrão. E aí ela diz: não vigiei como se impunha. Tinha muitos incentivos. Desconfiava de tudo e de todos. Achavam-me virtuosa pelo rigor. Não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Grande infantilidade de sua parte. O maior interesse da alma é a realização de algo para o bem de todos. O maior interesse da alma é a realização de algo para o bem de todos. É indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários. É indispensável nós contarmos com isso. Aí um outro cavaleiro diz: faltou-me o amparo da esposa. Esqueci-me que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Esqueci-me que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Amedrontei-me. Um novo casamento precipitado. Perversões sexuais, convívio de criaturas perversas, desastres enormes. Perdeu também a oportunidade. A experiência de Joel, experiência mediúnica, resolveu fazer experimentos. Não é? Reencarnei com dons para produzir alguma coisa de útil. Perdi a oportunidade e vive em estado de alucinação. A mente desequilibrou-se. Perturbações psíquicas. Submetido a tratamento magnético de longo tempo. Né? Ele tanto queria usar a mediunidade dele que ele saiu perturbado. O Bellarmino, doutrinador, ele foi ser político. A missão do doutrinador é muitíssimo grave. Jesus, o mestre divino doutrinador, absteve-se de escravização a qualquer bem terreno. Fracassei sabendo muito. Minha tragédia é igual a de todos que conhecem o bem e não o praticam. Doutrinar, primeiramente, com o exemplo. Doutrinar, primeiramente, com o exemplo. Depois, com a palavra. O Evangelho é livro divino. Enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. E é verdade. Se você vai buscar o Evangelho sem amor, você não o compreende. Ele não revela os seus segredos. Se você quer usar o Evangelho para coisas egoístas, ele não vai revelar os seus segredos. Se você vai buscar com amor para tentar ajudar através das lições, aí ele se mostra. Aí ele mostra todo o seu tesouro. Mas enquanto a gente está indo buscar de forma egoística, ele não se abre. A gente não consegue compreender os tesouros que tem lá dentro. Do nosso grupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas? Ele foi de lá, né? Ele tinha um grupamento cristão onde ele podia fazer muito, ainda que aparentemente fosse pouco. De lá, ele foi para a política. A escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. Acabei meus dias com uma bela situação financeira, um corpo crivado de enfermidades, um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. Acabei meus dias com uma bela situação financeira, um corpo crivado de enfermidades, um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. Monteiro, não é? Muito difícil escapar das influências do meio. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos, a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas. Reserva surpresa de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínio que sentimento. Olha aqui,
Onde está o amor, né? A primeira característica do doutrinador é amar, é o amor. Como é que você vai ajudar alguém se você não tem amor? E esse tinha mais raciocínio que sentimento. Vício intelectual, mais entusiasta que sincero. Recebi todo auxílio. Distraí-me completamente quanto à essência moral da doutrina. Distraí-me completamente quanto à essência moral da doutrina. Volúpia na doutrinação. Longas exortações decoradas. A ideia falsa de superioridade moral. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes preferia os caminhos escuros. Acendia luzes para os irmãos, mas preferia ele mesmo ir pelos caminhos escuros. Dúvidas? Gente, alguma dúvida aí para eu tomar uma aguinha, né? A Gal falou, em nosso lar, André Luiz teve exemplo disso no Ministério de Esclarecimento, no atendimento de dupla. A senhora que estava ao lado dele tinha que aprender e aproveitar o tempo também no mundo espiritual, para poder melhor ajudar os filhos. Sim. Tudo é contado. Tudo é contado. Não tem nada que passe. E se a gente não souber aproveitar o tempo, nós não soubermos aproveitar a vida, aproveitar os minutos, desperdiçarmos os minutos, isso pode nos ser muito caro. Mas nenhuma dúvida, gente? Está tão fácil assim? Nenhuma dúvida? Então, se não tem dúvida, vamos nós. Cadáveres. Está nesse livro Pão Nosso, lição 32. Por onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Às vezes, nós temos amigos nossos, trabalhadores mesmo, que se dizem sempre envolto em problemas de obsessão. Estão sempre assediados, estão sempre obsediados. Essa lição aqui, 32 cadáveres, é uma dura lição de Emmanuel. Olha o que ele diz. Apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura de alta significação simbológica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários ciclos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam, desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Então, o que ele está dizendo? Em vários ciclos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam, desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender os desígnios de Jesus. Olha, eu estou tão obsidiado que eu não consigo atender a Jesus. Conviria, porém, muita ponderação. Olha o que ele está falando. Nós temos que pensar a respeito. Antes de afirmativas desses jaez, que apenas acusam os próprios autores. Afirmar isso apenas acusam quem fala. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se juntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se aninham noutras regiões quando se alimpa o campo em que permaneciam. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que se respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Ora, alguém diz que tem um problema de obsessão muito sério. Ora,
o que essa pessoa, homem ou mulher, precisa mudar em si. Tá, fez o tratamento, depois voltou, fez o tratamento, voltou. Tem uma hora que tem que parar. Pera um pouquinho. O que eu preciso mudar em mim para não precisar toda hora ir para tratamento? Aonde está o erro? Olha, você fala muita fofoca, então para. Troque. Comece a falar o bem. Não, olha, eu bebo todos os dias. Para de beber, então. Eu fumo. Olha, busque ajuda e pare de fumar. Eu uso droga. Faça a mesma coisa, pare. Olha, eu sempre na minha empresa eu leso as pessoas, eu roubo as pessoas, eu fico lá. Então, pare de fazer isso. Eu tenho desequilíbrios sexuais. Então, se equilibre. Se equilibre. Esse é o convite. O Evangelho de Jesus é esse, nos faz este convite, para que nós nos equilibremos, para que a gente melhore, para que a gente veja em nós o que não está bom e mude, cresça, aproveita a oportunidade que nós estamos recebendo de crescermos. Quando será que nós vamos ter outra oportunidade? E olha que oportunidade riquíssima nós estamos tendo. Nós encarnamos e temos um contato com o Espiritismo. Olha, sem dúvida alguma, essa encarnação nossa é a melhor das últimas. A melhor. Se nós não tivermos contato com o Cristo lá, então esta aqui é a melhor. Então, o que eu estou fazendo dessa oportunidade? Eu estou aproveitando? Eu estou crescendo? Eu estou me tornando uma pessoa melhor? Eu estou abrindo mão dos meus defeitos? Estou abrindo mão das minhas infantilidades? Eu estou aproveitando para crescer? É esse o convite duro que o Emmanuel está fazendo. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois, enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Enquanto você tiver problemas que você precisa resolver e já era para ter resolvido, você vai ser seguido pelos obsessores. Jesus foi claro. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Está em João, capítulo 13, versículo 17. No livro dos Espíritos, na questão 259, diz assim: escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequência da posição escolhida e, frequentemente, de vossas próprias ações. Então, nós mesmos escolhemos o gênero das nossas provas. E, dependendo de como nós agimos, isso é agravado ou é aliviado. Depende de nós. Mas quem pediu para vir médium, quem pediu para vir doutrinador, quem pediu para estar nessa situação ou naquela, fomos nós. Fomos nós que pedimos. Então, já que nós pedimos e recebemos, vamos aproveitar bem esse momento, essa encarnação. Dúvidas? A Beth. Enquanto o ser não mudar suas maneiras de agir, não há passos nem tratamento espiritual que resolva. Ficará bem enquanto estiver na casa espírita. Ao pôr o pé nas ruas, já estará chamando os obsessores novamente. Sim, nós temos que mudar. Né? É urgente que a gente cresça. E a Júlia colocou, estudar é fundamental para a nossa evolução. Sim, Júlia, estudar é fundamental. Amar é fundamental. Perdoar é fundamental. É usar esse conhecimento. Né? Jesus falou, conhecereis a verdade, ela te libertará. Mas não basta só conhecer a verdade, nós temos que vivenciar essa verdade. Vivenciar a verdade é fundamental. Então, estudar, mas o que nós estamos fazendo do que a gente sabe? Isso está fazendo com que a gente se melhore? Isso está fazendo com que a gente se cresça? Esse conhecimento que nós estamos adquirindo está fazendo com que eu me torne uma pessoa melhor?
Esse conhecimento que eu estou adquirindo está fazendo com que eu perdoe com mais facilidade? Esse conhecimento que eu estou adquirindo está fazendo com que eu me reconcilie com os meus adversários, com a minha família, que eu não via há muito tempo? Eu estou usando esse conhecimento para procurar aquelas pessoas que eu magoei e pedir perdão? Eu estou usando esse conhecimento para não me melindrar mais, para perdoar com mais facilidade, para estabelecer uma harmonia de paz, para ser mais paciente com as pessoas na minha família, com os meus amigos, com o trabalho? Eu estou me tornando uma pessoa mais otimista? Eu estou me tornando uma pessoa que as pessoas têm alegria de conviver? Eu estou levando paz, harmonia, alegria, felicidade às pessoas que estão à minha volta? O Espiritismo, o Evangelho deveria fazer isso. Se ele não está fazendo isso comigo, o que está errado? Não é? Vamos avançar, gente? Líderes e chefes das trevas. Combatem o Cristo e todos que servem ao Cristo. Veja, eles combatem o próprio Cristo e todos que servem ao Cristo. Normalmente já serviram ao Cristo à sua maneira, e quando desencarnaram e descobriram seus equívocos, revoltaram-se. No livro Libertação, o responsável pelas trevas ali foi Papa, né? Foi Papa Gregório. Ele foi Papa aqui quando ele estava encarnado. E ele era responsável por um local das trevas. Muito inteligentes e sagazes, mas o mal cansa, leva ao tédio, e aí as dores começam a gigantar-se. São responsáveis por muitas dores e tragédias, e sabem que responderão pelos seus atos. O fato de saber que responderão pelos seus atos os inibe de querer, eles querem perpetuar aquilo, só que não tem um limite. Quando Jesus diz chega, chega. Normalmente aparecem com vários de seus seguidores, dizendo que tomarão conta de tudo. O doutrinador deve escutá-los e, enquanto houver oportunidade, falar dos seus equívocos. Entre as pessoas que feriu, perseguiu, se não reconheceu aqueles que amava. É muito comum. O ódio, ele sempre se engana. O ódio sempre se engana. Quando você tem alguém que faz mal para muitas pessoas indiscriminadamente, pode mostrar na tela mental quem ele prejudicou. Ele vai ver que ele prejudicou a pessoa que ele mais amava. Ele vai ver que ele prejudicou a pessoa que ele mais amava. E isso, gente, é geral. Prejudicou, escravizou, tal, pode mostrar a tela mental. Já vi casos de um espírito que escravizava com muito rigor todo mundo e ele buscava o filho dele. E uma das pessoas que ele escravizava e que ele mais judiava era exatamente o filho dele, que ele não reconhecia. Já vi espíritos que mandou prejudicar várias pessoas, e quando ele viu quem ele prejudicou, ele ficou apavorado. Ele precisava que fizesse alguma coisa. Ele foi, numa semana ele foi embora, ele tinha que ir ajudar. E aí ele descobriu que ele não conseguia ajudar. Ele tinha feito algo para aqueles filhos, aquela pessoa, que não tinha como ele mesmo remover. E ele voltou na semana seguinte pedindo ajuda, que ele precisava que alguém o ajudasse a remover o que ele tinha feito. Que ninguém seria capaz de remover o que ele fez. E aí é dito para o Espírito, Jesus pode. Jesus pode. Peça a Jesus, peça a Deus que ele pode. Não, então você pede. Não, vamos pedir juntos. Não é você que está dizendo que precisa de ajuda? Não é você que está dizendo que precisa ser ajudado? Então vamos pedir juntos a Deus para que ele ajude a tua filha, ou ajude o teu filho. Vamos pedir juntos. Mostra-se as vítimas e, sem dúvida, verá entre elas, pessoas que lhe são queridas. E, se quiser ajudá-las, não conseguirá. Sua aproximação causará mal e terror aos seus amados. Mas Jesus pode ajudar, basta que ele peça. Nesse pedido se desfaz todo o seu poder. Tudo se desfaz. Seus trajes se desfazem, seus soldados podem fugir ou ficar.
resgates coletivos. Alguma dúvida aí, gente? Ninguém está colocando nada. A Elianete falou, o conhecimento nos ajuda a buscar a nossa melhora interior. Sim, vai mostrando os caminhos, né, Elianete? Vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados e sereis aliviados. Veja, Jesus, ele diz, e eu repetindo, todos. Vinde a mim todos vós. Muitos espíritos identificam-se como comandantes de exército, de tropas, responsáveis por cidades, reinados, centenas de escravos, líderes de muitos guerreiros. Mostrar a responsabilidade que esse mundo tem em relação a todos que acreditam nele. Sim. Olha, você é responsável pela vida dessas pessoas, pela evolução dessas pessoas. E aí eu lembro de uma doutrinação que eu coloquei mais ou menos aqui. Mas são felizes comigo, eu os levarei para a vitória, venceremos nossos inimigos. Gente, essa é uma grande ilusão que o espírito encarnado tem, que ele é capaz de vencer. Não é possível. Não é possível. Se nós vencemos um dia, é para sermos derrotados no outro. Vencemos num local onde tem mais força para reencarnarmos naquele que perdeu, na outra encarnação. Vencer o inimigo, meu amigo, é impossível. Vencer o inimigo, meu amigo, é impossível. Vencemos hoje para perdermos amanhã. Podemos convencer, ou co-vencer, ou vencermos juntos. Mas vencer alguém, mas observe. Veja seu povo se realmente são felizes. Mostra para o espírito. Você fala dos seus soldados, que você ama tanto. Veja se eles são felizes. E ele vai ver o que os seus soldados pensam e sentem. Ele vê. Rapidamente eles mostram o que os seus soldados sentem. E mostrar os sentimentos dos seus. E dizer para eles sofrem. Ajude-os. E aí, quem disse isso foi o espírito. Ele sofre, ajude-os. Ele pede para que os espíritos superiores ajudem-os, porque os seus soldados sofriam. Sim, vamos ajudar a todos. Chame-os. E ele chama. Estão todos aqui, pode falar-lhes. Meus amigos, meus irmãos, vocês são todos bem-vindos em nome de Jesus. Serão auxiliados e tratados das suas dores. Terão oportunidade de reencontrar ou ter notícia dos seus familiares. Confiem em Deus. E aí o espírito observa o que está acontecendo. Os espíritos serão tratados, os que estão felizes é colocado em macas, eles estão sendo lá. E aí o que o espírito diz? Eles estão bem. Ficarão bem. Quanto a mim, vou embora. O espírito diz isso. Eles estão bem, os soldados deles estão bem. Eles ficarão bem. Quanto a mim, eu vou embora, diz o espírito. E aí o doutrinador diz, gostaria de agradecer-lhe pelo que fez pelos seus. E antes que se vá, gostaria de pedir a Deus por você. Que se sinta bem, que se sinta sem dor, trajar de forma adequada. E aí, na oração, é perguntado, você está bem? Ele fala, sim, melhor. Então, veja, meu irmão, quem veio lhe dar um abraço? Minha família. Os espíritos superiores trouxeram a família daquele general, que tinha já trazido todos os seus soldados para ser socorridos. É lógico que ele não seria abandonado. É lógico que ele não seria abandonado. Sim, meu irmão, vá em paz, vá com os seus. Vá com Deus e com Jesus. Seja feliz. Espíritos existem que mantêm em cativeiro diversos outros em trabalho lhes servindo. Uma vez esclarecidos, podem trazer os seus para serem auxiliados. Em muitas situações, os médiuns vão juntos. Então, o que a gente já viu? Situações que os espíritos têm muitos escravos, eles querem trazer os escravos, mas eles falam, eu preciso estar junto para eu libertar. Então, ele vai junto, e o médium vai junto. E aí, quando a gente tenta detalhar, conversar com o médium, a gente percebe que tem duas situações diferentes. Tem uma que o espírito vai e o médium se vê na sala.
Mas ele acompanha tudo que o Espírito está vendo, e é muito rápido. É como se ele abrisse todas as celas, tirasse todos os cadeados, e os irmãos saem e os outros espíritos superiores vão recolhendo. Muitos deles estão feridos, estão colocando de maca, tal, essas coisas, e voltam para a sala mediúnica, às vezes centenas deles. E tem outros que contam que eles vão junto. Inclusive, uma das médias contou que ela sentiu o chão. O chão era de areia, era de areia, era de terra, e ela sentia o chão de terra que ela estava pisando. Então, ela foi junto e viu o Espírito trazer, mostrar onde estavam as coisas, abrir as portas, abrir tudo. O fato dele abrir, dele ir para abrir, já conta a seu favor. Ele quer ajudar. Ele se arrepende, ele quer ajudar aqueles. E são, quantos são? 10, 20, 100, 1000? Não importa. Jesus fala, vinde a mim todos. Vinde a mim todos. E a casa espírita consegue receber a todos. A todos. Os médiuns vêm nos ambientes, mas muitas vezes estão com os espíritos nos ambientes. Nos ambientes onde muitos são socorridos. Teve uma ocasião, eu não coloquei isso daí. Um navio, ele aportou no navio de cruzeiros aí, aportou aqui em Santos, e ele tinha ligado a ele, acoplado a ele, um outro navio espiritual. Muita gente, que sobrevivia de sugar o fluido daqueles que estavam nos navios. Na ocasião, todos os trabalhos do GEB foram envolvidos nesse socorro. Não é? A gente tinha conhecimento e a gente conversava com várias pessoas de outros trabalhos para saber o que estava acontecendo. Foram mais ou menos umas 4 semanas, uns 30 dias de socorro a esses irmãos, até que os responsáveis foram socorridos na última semana. Então, quando a gente tem oportunidade, não é sempre que a gente tem oportunidade de ver o que está acontecendo nos outros trabalhos, mas a gente às vezes consegue conversar. 2 vezes eu vi isso, quando socorreram aqueles dragões que eu contei já para vocês, que estavam bem nas trevas, e foram socorridos vários, e vários trabalhos do GEM socorreram dragões também. E nessa oportunidade também do navio, que vários navios no mundo foram socorridos. E foi interessante que vieram espíritos de várias nacionalidades diferentes para ajudar no socorro. Aqueles espíritos que estavam lá eram de várias nacionalidades também. Jesus, Mestre e Senhor, dou-vos glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por teres escondido essas coisas aos sábios e aos prudentes, e haveres revelado aos simples e pequeninos. Dou-vos glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por teres escondido essas coisas aos sábios e aos prudentes, e haveres revelado aos simples e pequeninos. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Toda a dificuldade de uma casa espírita só existe se esse mandamento não for respeitado. Se os seus membros realmente forem discípulos do Cristo, eles devem amar-se uns aos outros. Deve haver entre os componentes verdadeira amizade, verdadeiro querer bem. Se existe isso, não tem nada que possa derrubar uma casa. Se existir isso, não tem nada que pode derrubar uma casa. Nesse momento aí que eu boto isso daqui é para a gente compartilhar o som do computador. Vou passar um videozinho aí para vocês. Quando o Filho do Homem entrar em sua glória, e todos os santos anjos com ele, aí ele se assentará no trono da sua glória, e diante dele se juntarão todas as nações.
Aí o rei dirá àqueles à sua mão direita: venham, bem-aventurados do meu Pai. Herdem o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome e me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Eu era um estrangeiro e vocês me receberam. Nu e vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês me visitaram. Estive na prisão e vocês foram até a mim. Senhor, quando eu o vi doente ou na prisão? Eu nunca o alimentei e nem lhe dei de beber, mestre. Nem eu também, senhor. Eu nunca tinha visto a sua face até hoje. Verdadeiramente eu digo a vocês, pelo fato de terem feito isso a um destes pequeninos, vocês o fizeram a mim. E com Cristo, com essa lição do Cristo, a gente encerra o curso dos trabalhadores. Vocês estão aí ainda? Sim. Não quero não. Semana que vem quero aula de novo na quinta-feira. Sim, estou aqui, estamos aqui. Olha, esses pequeninos são os espíritos que são atendidos na casa. Como que escreve aqui? São os doutrinados. Tudo que nós fazemos a eles, ao Cristo nós estamos fazendo. Todo o amor que nós dedicamos a eles, ao Cristo nós estamos dedicando. Oi. Todo o socorro que nós estamos fazendo a esses irmãos é ao Cristo que nós estamos fazendo. Ok? Então, esse é o nosso curso. Ok? Nosso curso. O curso dos Espíritos, né? Quanta coisa aqui aconteceu que foi a mão dos Espíritos aí tocando. E a gente está à disposição. Nós temos aí uns minutinhos aí. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa. Ok? Tem algo semana que vem, de novo, por amor ao Cristo? Olha, vai ter questionário, viu? Eu estava pensando se ia ter questionário ou não ia ter. Se não fizer questionário, muita gente não vai ver o vídeo. Então, a gente vai fazer questionário, porque senão o pessoal não assiste o vídeo. É 10 questõezinhas, vocês tiram 10 de novo. Só para vocês tirarem 10 de novo, tá bom? O questionário ele funciona como um incentivo a assistir o vídeo. Eu com calor, amor. Oi? Fala, João Celso. Não, eu falei, não era com você, desculpa. Eita. Diga lá, gente, alguém quer comentar alguma coisa? Ô, Carlos, você vai nos deixar órfãos. Eita! Vou não. Olha, a Marinê já estava falando de algumas coisas aí. Vamos ver. Eu não vou desfazer o grupo por enquanto, tá, gente? Qualquer coisa que tiver de novidade, eu vou colocar lá. Tem um tempo aí que eu preciso também para pegar quem está todo mundo aprovado. Se tiver problema em um ou outro questionário, eu vou avisar a pessoa para refazer o questionário. Se tiver faltando, sei lá, nós fizemos 20 questionários. Se tiver faltando 3 ou 4, eu aviso a pessoa, olha, faltando isso, tal, a gente dá um tempo para a pessoa fazer. Tá bom? Então vai demorar um tempinho aí, mas daqui a pouco eu coloco lá, todo mundo aprovado. Na prova, todo mundo foi aprovado. Tivemos uma única exceção. Conversei com essa exceção, a pessoa realmente não estava acompanhando mais, nem tinha lido o livro. Então, todo mundo aí foi aprovado e foi bem aprovado. Foi um festival de nota 10 aí. Parabéns, fiquei cheio de orgulho. Eu não posso falar isso, né? Não posso falar que não pode ter orgulho. Então, mas era um orgulho humilde. Contei para todo mundo aí, ó. Tá todo mundo cheio de 10 aí, cheio de nota orgulho 10. Reverso. Tá na moda esse termo, orgulho reverso agora. Ô, Costa.
Não desfaz o grupo, não, porque aí te incentiva você a fazer outros cursos. Aí já o grupo já está formado. Pois é, olha, E todo entra mundo lá. vai ficar esperando, com certeza. Quem ainda não fez lá a avaliação, faz a avaliação e coloca lá, tem alguns temas sugeridos, ou se quer sugerir outros, coloca lá, tá? Tem algumas coisas que a gente já colocou de temas sugeridos aí e tal, para quem sabe, né? A gente consegue até esse ano, porque tem uma preocupação, e isso é verdade, tem uma preocupação em relação a gente ainda não está voltando para um trabalho mediúnico, não é? Então, aproveitar isso para a gente estudar, para a gente ficar vendo outras coisas, para a gente compreender mais e ter o que pensar, o que estudar, né? Então, tem essa preocupação aí do GEMB no geral. Então, pode ser, sim, uma realidade que daqui umas 2 semanas a gente entra em contato para, se vocês quiserem, um determinado curso aí que a gente vai estar vendo. Ô Costa, você pode aproveitar também o workshop, fazer tipo uma tarde de sábado, uma manhã de sábado, umas 3, 4 horas, alguma coisa que não sei, que seja só um tema, né? Assim, um tema, exemplos de doutrinação, por exemplo, pode ser, ou coisa desse tipo, sim. Essa parte da parte de psicologia com o espiritismo, que foi abordado nos transtornos, no livro, é muito interessante, principalmente para quem faz contato com o atendimento fraterno, né, com o atendimento a quem até no atendimento online que agora está tendo, né? Sim. Olha, os transtornos. Se você pegar alguns livros da Joana de Ângeles, pegar também No Mundo Maior, né, do André Luiz, e o livro Universo e Vida, né, para a gente entender bem essa coisa da mente, dos nossos pensamentos, daria para a gente fazer aí um estudo muito interessante, com começo, meio e fim aí. Daria um trabalho legal aí para ser feito. Pessoal, estou olhando aqui e ninguém está colocando dúvidas aí. Foi tranquilo, então, esse finalzinho? Bico? Bico que nem a prova. Ô, Carlos, então a gente vai ter um questionário essa semana ainda, e aí depois você vai informar se nós fomos aprovados ou não, é isso? A informação não vai ser muito imediata, que eu vou precisar de um tempo para fazer isso. Mas eu quero ver se eu consigo passar essa informação para vocês esse ano ainda. Mas eu vou passar. Porque o que eu preciso? Qual é o trabalho? Tem mais ou menos 170 alunos. Porque tem 50 que assistem a aula aqui e outros 100 e tanto que pega na semana. Eu preciso juntar todos os questionários. Então, a pessoa A tem que estar lá, eu tenho que estar com todas as notas da pessoa acima de 5 e ver se não falhou nenhuma. Aí eu vou procurar, se falhou uma ou outra, eu vou procurar a pessoa para pedir a pessoa fazer aquela prova. Feito, aí sim, quando eu tiver fechado isso, é que a gente vai passar o resultado para vocês. Na prova dos livros, todo mundo passou, com uma única exceção. Então, eu preciso só ver a questão dos questionários. Mas, apesar que nem todo mundo que estava inscrito fez a prova. Então, quem não fez, não passou, né? Todo mundo reprovado tem que fazer o curso que você vai começar agora em janeiro. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver, a gente já está sendo meio impressionado aí. A ideia seria a gente começar alguma coisa, talvez ainda em outubro. Vamos ver. Pensamento e vida, Costa? Oi? Ô, Costa. Pensamento e vida? Eu estou o quê, Raquel? Não escutei? Pensamento e vida? Esse daí é um dos que eu gostaria, o pensamento e vida. Eu também. Quem está falando? Ô, Costa, Nós Beth. também. Ô, Costa, por exemplo, agora nas férias, né, que vai encerrar o curso, encerra agora também no final do ano. O GEMB vai voltar parcial. Você não poderia fazer um curso tipo sabe aquele livro Evolução em Dois Mundos? Sim. Pelo menos um curso aqui nas férias, sabe? Para a gente... Quer dizer, a minha opinião, né? Em relação da gente não ficar tão
Mas logo a distante. Evolução em Dois Mundos. Sei Não lá. há vítima. Não há vítima. Olha, aquele livro Evolução em Dois Mundos, nós fizemos um curso desse. Nós fizemos nós estamos em 2020, deve ter sido 2018 ou 2017, né? Nós fizemos sobre esse livro. É muito bom. Mas ele exige que a gente, toda hora que vai estudar um capítulo, volte para estudar alguma coisa, para a gente lembrar, para entender aquele capítulo. Mas é uma grande ideia também, muito bom. Muito bom, sim. Sabe assim, para a gente, de repente, ficar com alguma coisa... Porque eu vou te falar, Costa, esse curso foi... Eu sei que a gente não pode elogiar, né? Eu sei de tudo, mas... Nossa, foi fantástico. As suas Então, aulas, o seu vamos pedir, aprendizado né? foi maravilhoso. Vamos ver aí o que a gente pode fazer, né? Eu acho que ele está acabando bem, está acabando no momento certo também, porque se a gente prolonga demais o curso, ele cansa, né? Então, ele está acabando no momento certo, a gente precisa descansar, acho que vocês também precisam descansar, refletir sobre alguma coisa dos cursos também. E depois vamos ver um tema legal para a gente conseguir pegar aí. Vamos ver. Quem sabe até final do mês a gente consegue ter uma novidade aí. Mas eu queria agradecer vocês, viu? Pelo carinho, pela paciência, não é? Pelo estímulo que a gente sempre teve aí. De vocês estarem aí. No começo eu não tinha medo. Será que alguém vem? Nossa, sem e olha, elogio, até hoje, quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, já foi a prova. Será que alguém vem? Ai, meu Deus. Então, eu queria agradecer a paciência de vocês e o carinho todo que a gente teve aí, o apoio, todos os momentos. E vamos lá, né, gente? Vamos trabalhar aí que temos muito o que fazer, tá bom? Agora a gente não te larga mais. Gente, então eu queria fazer... Oi? Eu gosto. O bom de tudo isso em relação... Tudo bem, né? A pandemia teve as coisas ruins, mas o bom é que essas aulas vão ficar gravadas, que nem do Átomo Arcanjo. Então, é uma aula que a gente vai poder acessar sempre, sabe? Então, os cursos daqui para frente, eu acho que isso, nossa, vai ser muito bom, né? Que não tem aquela coisa, tá, você tem dúvida, você vai lá rever isso. Para mim, foi uma coisa maravilhosa. Essa coisa da pandemia, ela mexeu muito com a área de ensino, né? Nós tivemos que aprender muita coisa. Então, a gente está estruturando ainda, mas a gente deve fazer... queremos ver se a gente consegue, a partir de 2021, ter todos os cursos online. Básico 1, Básico 2, Básico 3, Mediúnico 1, Aprendiz 1, Aprendiz 2, Filosofia. Só não vai ter o Mediúnico 2 e o Mediúnico 3. Então, esse é o objetivo. Vamos ver se a gente consegue. Né? Os alunos querem. Né? Deu mais da metade quer continuar online, os alunos regulares. Mais da metade. Tem um grande percentual diferente, tanto faz online ou ser presencial, e depois o presencial. Então, vamos ver o que vai acontecer, que agora eu preciso falar com os educadores, se eles querem continuar dando aula online. Mas eu sei de educadores que estão mudando para Ilhabela, tem educadores que estão mudando para o interior de Minas, né, Ferianzi? Tem gente que está indo para o interior de Minas, né? Eu gosto. Não pois tem, não? É, né? Pois é, né, Ferianzi? Tem gente que está indo para o interior de Minas, mas vai continuar dando aula, né? Não sei, será? Então, tem todas essas coisas, quer dizer, está sendo bom também para os próprios educadores. Tá bom, gente? Ô, Carlos, você sabe que esse curso me surpreendeu muito, porque eu não botava fé em curso online, em nenhum, nem curso espírita, nem sem ser espírita. Mas eu achei tão legal a dinâmica de você ter as paradas para ler as nossas dúvidas. E aí essas paradas foram boas, porque aí você vai respondendo as nossas dúvidas ao mesmo tempo em que a aula está correndo. E como a Beth falou, a gente consegue rever depois de gravado para tirar as dúvidas. Então, foi excelente, eu adorei. Agora eu só quero fazer curso online. Sem contar na questão da distância, porque imagina, se a gente fosse fazer um curso presencial, tem a questão do deslocamento, vai e volta à noite, perigoso, não pode ter agora aglomeração, até ter essa vacina.
Então, eu achei que o curso online foi, assim, excelente, excelente. Olha, a gente, né, Raquel? Nós aprendemos fazendo, né? Quando a gente começou, que fechou o GEMB, nós tínhamos que fazer, a gente pegou um grupo aí, a Raquel fazia parte, e a gente testando tudo que era coisa online, e apanhamos, né? O que a gente apanhou, o que a gente achava que sabia, e compramos coisa errada. Aí foi muito engraçado aquela semana. Mas a gente foi aprendendo fazendo, né? Foi muito, muito bom. Agora a gente já estamos veteranos nisso, né, Raquel? O mais importante dessa experiência é que a gente decidiu não parar. Isso foi o mais importante. Acho que sim, o estímulo que a equipe deu uns dos outros. Não, vamos tentar, vamos continuar. Foi muito legal. E mais que isso, eu acho, a resposta dos alunos. Se eles são o nosso motivo, né? Se eles não respondessem ou correspondessem ao nosso estímulo, e a gente não soubesse que eles queriam continuar, talvez tivesse parado, como a maioria das casas parou. E o nosso ensino continuou. Foi muito legal. A resposta dos alunos foi assim em cima, né? Foi em cima. Realmente deu tudo certo. E a gente está aprendendo, né? Os questionários online nós aprendemos esse ano. Não sabíamos fazer os questionários online. E olha, aprendi. E vocês nos ajudaram, ensinando, reclamando, que tinha muito. A gente foi aprendendo com vocês. Prova online, né? Tudo isso foi tudo. Costa. Foi tudo fruto da pandemia, todas essas coisas aí. Tá vendo? Até a pandemia tem um lado bom, né? Ô, Costa, deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade. Você trabalha com aulas mesmo? O teu trabalho é lecionar ou não? O gosto para lecionar foi realmente no GEMB? Eu sou analista de sistemas. Eu trabalho com informática, né? Mas eu já dava curso de sistemas para o pessoal, né? Então, eu tinha equipes que eu ensinava sistemas, mas assim, o sistema da empresa que eu trabalhava, né? Então, a minha profissão é analista de sistemas. Agora, adoro dar aula, né? A minha paixão, o meu amor mesmo é dar aula e eu trabalho mediúnico, trabalho espírita. Eu ia falar isso, a gente nem percebe, Costa. Eu tenho questão a regra. Eu dei aula para alunos de um curso de sistema da informação, eram todos travados, porque o pessoal que lida com análise, com sistema, desenvolvimento, não tem essa articulação. Mas a gente tinha que ensinar, porque eles tinham que apresentar o resultado do produto, né? E como a minha área é da marketing, eu dei aula de marketing pessoal para eles. Então, eu destravei todo mundo nessa turma que eu dei aula. Pessoal, então, olha, amanhã agradecer a todos vocês. Amanhã cedo você põe o questionário, por favor, tá? Oi? Amanhã eu coloco o questionário. Você já põe o questionário, por favor. Amanhã, né, Sandra? Tem que dormir. Você gosta de jogar no fim de semana. Não, amanhã, tá, mas amanhã eu coloco na sexta. Meia-noite, 11 horas. Mas amanhã eu já coloco. Olha, vai ser bico. Vai ser bico. Não é questão de ser bico. Se tem que fazer, já manda logo. A prova foi bico. Eu fiz em 3 minutos. Mas tem que fazer, então. Tem que fazer. Tem compromisso, tem que fazer. Né? E é porque você leu, porque senão você não faria em 3 minutos. Depois de pesquisar lá, você não faria. Mas não é para ler? É para ler. Se leu. A intenção é. Mas a ideia é essa. Quem leu era para fazer rapidinho. Então... Né? 10 minutos aí no máximo ter feito. Essa é a ideia. Né? Pessoal, então, agradecer a vocês, mas agradecer a Deus, a Jesus, a esses espíritos que permitiram que o curso fosse dado, esses espíritos que nos inspiraram, muita coisa. Vocês não acreditam, mas teve coisas que foi mudado durante a aula. Na hora da aula veio histórias, veio coisas para contar. Então, hoje mesmo aconteceu isso. Hoje mesmo aconteceu. Então, tem muita coisa que não é nossa. Com certeza não é. Então, tem os verdadeiros professores que são esses espíritos superiores que deram essa aula aí e a quem a gente deve agradecer, né? Agradecer a esses espíritos, agradecer a Jesus e agradecer a Deus. Tá ok? Então, muito obrigado a vocês. E aí eu quero fazer a prece final, a não ser que a Sandra queira fazer. Quer fazer, Sandra? Você que veio visitar a gente?
A Sandra só fica no vídeo. Quer fazer, Sandra? Senão eu faço. Querido, eu estou à sua disposição, se você quiser. Eu quero sim. Você faz para nós, para encerrar o curso de vez? Tudo bem, Está todo gente? mundo me ouvindo bem? Sim. Está todo mundo. Então pode ir lá, dirigir... Sandra, onde você quiser. Então, vamos dirigir o nosso pensamento e o nosso sentimento a Deus, nosso Pai, em agradecimento por todas as bênçãos infinitas que Ele derrama sobre nós todos os dias da nossa existência, da criação até o final, que é a união ao Pai. Ele nos ama e amará profundamente. E saibamos ser reconhecidos nas pequenas coisas, porque são elas, verdadeiramente, que expressam de maneira mais sublime o amor de Deus para conosco. Obrigada, Pai, pela saúde que possuímos, pelos recursos que nos destes para administrar, porque temos hoje um lugar para dormir, comida para comer, água para nos alimentar, alimentando-nos também, ó Pai, com o conhecimento e com a possibilidade de crescer. Tu és digno e muito digno de que nós o amemos, embora não o saibamos fazer, ainda de maneira mais atuante e mais persistente. Somos muito dispersos no nosso amor, mas entende-nos, ó Pai, e ajuda-nos a cada dia a termos maior conhecimento e maior vivência do amor. Que Jesus, que é o nosso modelo, seja a nossa fonte de inspiração, o caminho por onde trilharmos, que nós possamos estar com Ele, porque com Ele a nossa vida é mais fácil, mais bela e mais produtiva. Obrigada à Casa de Manuel Bento, que nos dá a possibilidade de, mesmo à distância, estarmos unidos pelo coração, de estarmos compartilhando conhecimento, e porque somos, dessa forma, mais úteis a nós mesmos e ao próximo, mais uma vez agradecemos a Deus. Graças a Deus e a Jesus. Gente, obrigado por tudo. Vão com Deus. Obrigada, e até mais, Carlos. viu? Obrigada. Tchau. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Obrigada por... Igor, você não fez nenhuma pergunta hoje, Igor? Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, Angelina. Tchau. Obrigado, viu, Melissa? Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau.